Fala, jovem, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No assunto de hoje, jovem, nós vamos falar sobre adubação via cálculo direto, ou vamos fugir um pouquinho do manual. Então, a ideia, jovem, é a gente falar um pouquinho de como a gente otimizar a nossa recomendação de adubação até o produtor, né? Nós temos um episódio muito interessante sobre adubação com base em manuais, né? Tá lá para trás, não vou lembrar o número agora, moçada, esqueci de ver, mas olhem, é um dos mais escutados, inclusive, aqui do nosso podcast. E que a gente fala como usar o manual, né? E a importância deles, né? Os manuais, de maneira alguma, eu estou criticando, mas eles têm um grande defeito que eles estão muito desatualizados, né? Hoje, no meio da ciência, a pesquisa necessária para a atualização de manuais é uma pesquisa cara, jovens, e é uma pesquisa que, com caráter de inovação, né, é uma pesquisa basicamente de dose-resposta. Eu vejo a dose, vejo a resposta da planta e eu vou dividindo em níveis de suficiência, né? Tem mais detalhes no episódio, mas a ideia é essa. E é uma pesquisa, assim, que a gente precisa renovar, porque, graças a Deus, melhoramento genético está aí, está melhorando nossas plantas, a gente está cada vez mais entendendo a fisiologia e o manejo delas, então naturalmente, as recomendações dos manuais elas ficaram defasadas. E nos que estão sendo atualizados, a gente compara a versão antiga com a nova, e a gente vê que não tem grandes avanços, ou mesmo por falta de interesse dos organizadores, ou por falta de pesquisa mesmo, né? E isso é um pouco complicado. E quando a gente fala numa fruticultura, principalmente uma fruticultura de alto nível tecnológico, um alto padrão, né? Realmente o manual não serve. Está muito defasado mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado. E a ideia desse podcast é trazer alguns insights de como a gente não depender tanto do manual ou depender pouco. Tá? Talvez é um podcast mais para fruticultores avançados, num alto nível de tecnologia, que já tem os seus sistemas de produção bem dimensionados e estão buscando algo mais. Produtores iniciantes ou que ainda não têm um nível técnico e não tem mesmo um nível de correção de solo ou mesmo grana para investir, porque uma adubação de alto padrão demanda investimento. Talvez não é o momento para a gente fugir do manual, tá? Vai depender do momento de cada um, tanto do agricultor e é papel do técnico, do agrônomo, né? Principalmente, quem faz uma boa recomendação somos os agrônomos, que conhece a fundo fisiologia de planta, conhece a fundo fertilidade de solo, né? Que a gente vai identificar o perfil do cliente, do nosso atendido na extensão rural, para que patamar que é. Mas vamos lá, então revisando rapidinho a adubação de manual, eu vou pegar o manual do meu estado, da minha região, vou pegar a minha análise de solo, sempre em laboratório, certificado e credenciado pela Embrapa ou pelo IAC ou os núcleos da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Chequem sempre a data da certificação, o laboratório tem que ser credenciado anualmente, tá bom? Eu vou pegar a análise, vou no capítulo de interpretação do manual e vou ver se está bom, médio ou alto o teor do meu nutriente. Com base nisso, no capítulo da cultura, ele me dá uma sugestão de adubação. Perfeito? Então, a crítica ao manual, pessoal, fora que ele está desatualizado na grande maioria das vezes, é que nessa divisão ele coloca valores muito parecidos juntos, né? Então, nós temos... considera a classe média, por exemplo, teor de nutriente 13 e 30. É mais que o dobro e ele considera, para caralho de recomendação, a mesma dose, né? A gente sabe que tem uma diferença. Mas o que é interessante a gente aproveitar do manual para fazer um cálculo de adubação direto ou um cálculo de adubação mais refinado, jovem? É o nível crítico, tá? Então, o nível crítico, ele é um valor obtido pela pesquisa, por uma curva de dose-resposta, que a gente identifica o teor do nutriente no solo ou o teor de nutriente na folha, no caso de adubação mais no solo, tá? Hoje a gente está evoluindo para sistemas mistos de recomendação e análise, que é maravilhoso, mas basicamente solo. Então, ele vai ver que o teor de X elemento, o ideal dele é 20. Então, se tiver abaixo de 20... Pelo conceito de nível crítico, né? Nível crítico é o teor mínimo de nutriente para eu obter a máxima produção relativa. Então, a máxima produção relativa é a máxima produção econômica, que ela equivale a mais ou menos 90% da produção potencial.
tá? Por que a gente não pode extrair tudo da planta? Senão ela vai entrar em consumo de luxo, vai perder eficiência. Então, temos de 90% da produção da planta é o que mais vai rentabilizar o produtor. E é isso que a gente busca. Então, o nível crítico visa botar o solo, dotar o solo do teor do nutriente de interesse e é ali. Então, se é 20, estando abaixo de 20, está faltando nutriente, então a planta pode não conseguir expressar o teor, a capacidade produtiva, e quando está acima de 20, pode ser que já está em consumo de luxo, ou seja, tem mais do que precisa, a planta vai perder eficiência, ela vai gastar muito, ou eu vou gastar muito para manter esse nível muito alto, tá ok? Então, o manual a gente vai brincar nisso aí. Então, ele tem belos insights de nível crítico. Isso é uma coisa que meus alunos, muita gente pergunta, Tatu, da onde eu tiro o nível crítico? Olha, se a gente não tem, o manual é melhor início, perfeito? O manual é a melhor forma de iniciar para obter o nível crítico. Depois que a gente já está trabalhando, tem bastante consultoria, a gente tem dados de nível de nutriente no solo, produtividade ou qualidade do produto, a gente começa a fazer um refinamento, tá? É uma regressão básica. Lógico, o Excel não é o melhor lugar para fazer esse tipo de regressão, mas ele monta uma regressão para você e a gente consegue atingir isso, entender qual que é o nível crítico. Tá? Então, aí com o tempo a gente ou monta o próprio banco de dados, ou a gente dá a sorte de entrar numa empresa que já tem banco de dados, tá? Ou, na pior das hipóteses, eu estou numa região que eu não tenho manual, ou não dá para confiar no manual da minha região, o que a gente vai fazer? A gente acha a área da fazenda ou o vizinho, o cara que é a referência em produção, que tem a maior rentabilidade ali, tá? Melhor produtividade, rentabilidade, eu uso ele como benchmark. Então, falar, o pomar do Tatu é o melhor da região, o Tatu ganha muito dinheiro, tá? Importante, jovem, é sempre pensar na rentabilidade, porque às vezes o cara produz muito, mas ele está no consumo de luxo ali e não sabe que está perdendo dinheiro. Então, o cara, uma produção boa, alta rentabilidade, bacana. Então, pede licença, pede a coleta, a análise de solo lá e usa ele de referência. Tenta usar o teor dele, já que é um pomar da região, com características climáticas e solo relativamente parecida, posso lançar mão disso. E inicia a construção do banco de dados, beleza? Então, é assim que a gente acha o nível crítico, ou do manual, ou a gente cria o nosso com histórico. Bom, agora, como que a gente vai fazer essa continha, moçada? Então, basicamente, o nosso grande objetivo é atingir o nível crítico. Eu atingindo o nível crítico, eu vou conseguir manter minha produtividade sempre num patamar muito rentável. Tá? Então, a continha é simples. É o que tem na análise de solo, menos no nível crítico, eu vejo a diferença que eu tenho de colocar no solo ali. Perfeito? Então, ficou fácil. Eu sei, a maior parte das análises de solo já vai dar em miligrama por decímetro cúbico. Então, se eu vou pegar em quilos de fósforo, por exemplo, o nível crítico de fósforo para plantio do caqui cor-de-rosa do Himalaia é 30 no solo, e meu solo tem 15, se eu subtrair um outro, eu preciso adicionar 15 miligramas por decímetro cúbico de fósforo para corrigir meu solo, tá? Então, uma regrinha de bolso que a gente acha, para eu transformar isso em quilo de fósforo por hectare, né, que é mais fácil para a gente jogar, eu multiplico por 2. Então, se eu multiplicar por 2, eu transformo, vai dar 30 quilos de fósforo por hectare. Aí é só eu achar algum fósforo, adubo fosfatado, né? É importante a gente ver que a maior parte dos adubos está em P2A5, então a conversão, eu tenho que fazer mais uma conversãozinha. Mas aconselho vocês, vá nos apêndices dos manuais de vocês, tem tudo lá, e Tatu promete que ao longo da semana prepara um post com as principais conversões, tá bom? Converti e cheguei. Então, se eu aplicar 30 quilos de fósforo, corrigi o solo e beleza. Mas será que é só isso, jovem? Simples assim, fazer produção? Bom, às vezes não, tá? A gente tem que tomar cuidado que às vezes não é uma conta e não é uma quantidade baixa desse jeito para corrigir solo. Fósforo, na grande maioria das vezes, é muito mais, tá? Eu dei um exemplo já, o 15 de fósforo nos solos aí tá razoável. Dá para ser melhor, lógico, mas... Só que a conta não para por aí, moçada, porque a gente tem de entender uma coisa, um fator a mais da conta. Estou trabalhando com planta perene. Ela imobiliza a matéria seca, então ela vai imobilizar o fósforo ou outro nutriente no crescimento do ano. Então aí começa o perrengue, né? Eu tenho de corrigir o solo, botar no nível crítico e lembrar que a planta vai tirar nutriente do solo e mobilizar. E mais ainda, quando eu colher a fruta, eu estou exportando esse nutriente para fora. Estou levando embora, então estou carregando nutriente. Então eu preciso lembrar de adicionar isso na conta de adubação, porque senão vai ficar faltando. Eu nunca atinjo o nível crítico ou vai chegar um momento que vai faltar. Tá? Às vezes eu não consigo adubar, algo do tipo. Então, para eu manter o solo sempre no nível crítico,
é a dose de correção, quanto eu preciso colocar para chegar, mais a dose mobilizada e a dose exportada. Bom, a dose exportada é fácil, a gente acha várias tabelas aí de nutriente, quantidade de nutriente extraída por quilo ou por tonelada de fruta, isso ficou fácil. Mas e o imobilizado? Quanto que é? E aí, como que a gente faz? Para algumas culturas, como citros, uva, maçã, a gente acha, tem de chafurdar um pouquinho ali, mas a gente acha esse material, né? Citros tem no livro de citricultura, aquela bíblia do Instituto Agronômico de Campinas, teor de nutriente extraído por galho de 6 meses, maior de 6 meses, de tal diâmetro, volume de raiz. Eu sei que tem alguns colegas fazendo isso para abacate, que é extremamente importante. Então a gente vai começar a fazer isso na nossa tabela e com o tempo aparece. Se não, de novo, moçada, a gente vai ter de fazer, perfeito? Vai ter de fazer, tira esses pedaços dessas plantas e coloca a gente vai colocar faz uma análise foliar desse material, né? Para algumas fruteiras a gente pode acochambrar, por exemplo, figo, né, que faz uma poda super drástica, videira, né? Eu posso fazer um material nutriente exportado por peso de poda. Então, fazer o peso de poda, eu sei quanto nutriente estou exportando, eu adiciono na conta. Beleza? Então, como que ficou a continha de adubação, moçada? Então, a dose de adubo a ser jogada é igual a dose necessária para atingir o nível crítico. Então, o nível crítico, a dose para atingir o nível crítico é o teor de nutriente do solo menos quanto precisava ter. Fechou? Aí, a dose de exportação, quantas toneladas de fruta eu vou produzir, ou eu já produzi, então eu preciso devolver isso, mais o nutriente mobilizado, que aí pode ser via peso de poda, ou a gente vai medir a planta e ver quanto ela cresceu do ano para o outro e faz uma estimativa. Perfeito? Então agora ficou fácil, né, moçada? A dificuldade é que falta materiais com esses teores aí de peso de poda, mas a gente consegue, de alguma forma ou outra, sair. Valor exportado é fácil. Mas será que é só isso? É só fazer essa sominha, bonitinho? Então, no exemplo que eu estava dando, eu vou precisar jogar 30 kg de fósforo para chegar no nível crítico. Vamos dizer que o caqui rosa do Himalaia, por tonelada de caqui, vai extrair 1 kg por tonelada. Então, produtividade potencial é 20 kg, estou extraindo 20 kg. Então, minha dose já fechou em 50 kg por hectare. E lembrar que de um ano para o outro, sei lá, ele ganhou 10% de matéria seca, né? Ele cresceu, engrossou tronco, ganhou uma galha, e para cada porcentagem de matéria seca de caqui, ou porcentagem de galhos adquiridos, ele acumulou mais 1 quilo de fósforo, então mais 10 quilos. Então a dose final de fósforo é 60 quilos por hectare, para eu fazer essa correção. Entenderam a lógica? Bom, Tatu, maravilha, é só fazer isso e tá correto? Eu que pergunto, jovem. A gente tem uma eficiência absurda nos nutrientes, é colocar o nutriente, ele é 100% mineralizado, fica retido no solo. A gente tem erros, né? Acontece, aplica errado, nutriente não veio de boa qualidade, não teve uma condição climática boa, o nutriente não foi disponibilizado, então eu tenho um nível de eficiência desse nutriente. Esse talvez é o índice mais difícil que a gente tem, tá? Já peço, quem tiver uma tabelinha com os índices de eficiência dos nutrientes, puder doar para o Tatu, a gente dá os créditos, né? A gente coloca. Mas eu tenho índice de eficiência. Então, que tem a ver desde a qualidade de fertilizante até a forma de aplicar. Porque se eu joguei 60 quilos por hectare, pelas minhas contas, eu tenho de atingir o nível crítico e o teor de nutriente tem de subir um pouquinho mais, né? A gente consegue contar. Então, se eu estou falando aqui que mais 30 é para a dose de solo, né? Então, seria que corresponde, se eu dividir por 2, eu sei quanto eu vou aumentar no solo, moçada. Pegou a lógica? Então, 30 quilos de potássio é a mesma coisa que, de fósforo, desculpa, que 15 miligramas por decímetro cúbico de solo. Se eu vou aplicar 60, se eu aplicasse a dose recomendada e fizesse a análise, e não tivesse planta nenhuma extraindo, o solo tinha de subir quantos pontos? 30 pontos de fósforo na análise de solo. Perfeito? Pegou a lógica? Lógico que, se eu fiz bem a conta, se eu estimei bem, a planta vai gastar uma parte. Uma parte é para chegar no nível crítico, a outra para ela crescer e vai ser exportada no fruto. Então, após a minha adubação, na outra análise de solo, se tudo saiu perfeito, se eu tiver 100% de eficiência, o teor de fósforo na minha análise de solo tem que ser 30, que é o nível crítico, ou o valor bem próximo disso.
Perfeito? Se ele não tiver aí, a minha eficiência foi baixa. E aí eu posso dividir um valor pelo outro e calcular o índice de eficiência e começar a aplicar nas minhas fórmulas. Perfeito? Por experiência prática, moçada, o índice de eficiência de fósforo, lógico, depende de um monte de fonte, de coisa, ele vai variar em torno de 70%. Tá? Então vai aumentar um pouquinho a dose ali, né? Se a gente fizer a conta aqui, 60 quilos dividido por 0,7, 60%, eu vou ter de aplicar de fato, né, para corrigir a dose, 85 quilos de fósforo. Perfeito? Então a ideia, moçada, é a gente fazer um refinamento. Por isso que eu falei no começo do episódio, que é para alguém que já está num patamar maior, consegue ter esse banco de dados, consegue criar esse histórico. Não é para produtor pequeno, produtor que no momento está descapitalizado, desanimar. Vá criando seus bancos de dados. Análise de solo, produtividade e, se puder, qualidade. Por talhão, né, por área homogênea. Que com o tempo você consegue gerar os teus próprios índices e à medida que a fruta for te dando dinheiro, você vai mudando o jeito de fazer e vai refinando, né? Às vezes, para quem está começando, se o solo é muito pobre, a dose é muito alta, aí sai caro demais. Então a gente tem que fazer um parcelamento aí, sempre assumindo que eu não tenho uma eficiência total de absorção e de uso, sempre sobra um pouquinho de nutriente. Para quando eu chegar na melhor condição, eu sempre trabalhar a dose de adubação vai ser igual a dose de fixação e exportação. Fechou, jovem? Então a ideia, acabou que o Tatu empolgou, espero que ninguém tenha ficado confuso com as continhas. Se ficou, manda nos comentários, tanto nas redes sociais como aqui no podcast, porque eu tento sanar essas dúvidas e a gente vai discutindo. No mais, um abraço e até semana que vem.